Hello guys, how you doing? Gente, hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. Provavelmente vocês já notaram aí, a introdução foi um pouquinho diferente. Geralmente tem todos os teatrinhos para eu falar sobre os teatrinhos no início. Mas hoje o vídeo é diferente, como eu disse. Hoje a proposta é fazer um conteúdo um pouco mais aprofundado de análise, tá? E é sobre isso o vídeo de hoje. E por que eu trouxe essa proposta? Porque nessa semana lá nas minhas redes sociais eu tenho colocado alguns posts, stories, alguns vídeos sobre como parar de ser tão dependente de dicionários e de tradutores. Mas como compreender uma palavra nova conhecendo o seu sentido pelo contexto? Fiz um exercício lá no Instagram e no Face essa semana, é só acessar o link na descrição do vídeo para você ter acesso a esse conteúdo que eu postei. E depois de postar esse vídeo, eu fiquei pensando bastante nessa estratégia. E o exercício que a gente vai fazer aqui hoje envolve a língua inglesa, Harry Potter, interpretação de texto e tradução. 4 coisas que eu adoro e me ajudou muito no passado, por isso que eu quero trazer isso aqui pra vocês. Eu penso que pode te ajudar também, independente do seu nível, né? E por que Harry Potter? Porque não acabou outubro, né? E ainda é o mês do Halloween e tal, e a gente pode unir o nosso conteúdo de língua inglesa com essa história muito massa que é Harry Potter, que é de magia, bruxaria e blá blá blá. Por causa disso, eu li as duas coisas que eu gosto. Eu recomendo a leitura dessa saga e também que assistam aos outros vídeos colocados aqui no canal, especialmente aqueles relacionados ao Halloween, que são bem temáticos, é bem legal, eu tenho certeza de que assim você vai conseguir dar um up no seu inglês. Então como que vai funcionar essa estratégia? Como eu vou trazer aqui? Eu vou pegar um trecho só, um trecho tipo de um acontecimento do livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, em inglês seria Harry Potter and the Order of the Phoenix. Selecionar algumas partes do vocabulário e vamos tentar entender depois o vocabulário dentro do contexto que ele está inserido, tá? A ideia é, eu vou primeiro ler e depois a gente vai fazer essa parte de análise. Bom, gente, eu fiz uma pausa para beber água e babei aqui, né? Vamos continuar com a atividade. Então, eu vou começar a ler esse trecho. Eu vou ler mais devagar para ficar mais fácil de compreender, né? Independente do nível que você esteja na língua inglesa. Facing Wisby, sang Umbridge, and the stone gargoyle jumped aside. The wall behind split open, and they ascended the moving stone staircase. They reached the polished door with the griffin knocker, but Umbridge did not bother to knock. She strode straight inside, still holding tight to Harry. The office was full of people. Dumbledore was sitting behind his desk, his expression serene, the tips of his long fingers together. Professor McGonagall stood rigidly beside him, her face extremely tense. Cornelius Fudge, Minister of Magic, was rocking backward and forward on his toes beside the fire, apparently immensely pleased with the situation. Kingsley Shacklebolt and a tough-looking wizard Harry did not recognize with very short, wiry hair were positioned on either side of the door like guards, and the freckled, bespectacled form of Percy Weasley hovered excitedly beside the wall, a quill and a heavy scroll of parchment in his hands, apparently poised to take notes. Então esse é um trecho tirado de Harry Potter and the Order of the Phoenix. The chapter is 27. Bom, eu escolhi esse trecho porque tem bastante descrição e muitas pessoas envolvidas, né, nessa parte da trama e muitos verbos também. Esse tipo de cena pode ser mais difícil de entender porque não é um diálogo, às vezes o diálogo é mais fácil de entender. E mesmo assim depende do diálogo, depende do nível do inglês que você tenha. Eu pressuponho, escolhendo uma obra dessas, que você que está assistindo tenha pelo menos um nível intermediário de inglês, tá? Para tornar a análise mais fácil. Agora eu quero chamar a atenção às palavras que destaquei nesse trecho. Perceba que ainda é possível compreender o que ocorre na cena, mesmo não sabendo exatamente a tradução de algumas dessas palavras. Perceba o contexto no qual ela está inserida, essa parte principal. O que é o esperado aqui nessa cena? Quais as descrições que são plausíveis
sobre o que se fala. Claro que esse tipo de questionamento a gente vai fazer aqui para esse exercício, mas que é bem dirigido para que você memorize bem aquilo que você está lendo. Mas, e para você entender legal o que você está lendo. Mas numa leitura do dia a dia, geralmente, não faz tanta... A gente não fica fazendo esse tipo de questionamento o tempo todo, né, sobre determinado termo, se ele não atrapalha o entendimento do enredo. Fizzing Whizbee. Bom, se você não sabe, tudo bem, eu também não sabia exatamente o que era, eu fiquei curiosa e eu fui pesquisar. E aí tem um site mó legal de Harry Potter, cujo nome eu não lembro, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês conseguirem ver. É um doce mágico que faz a pessoa flutuar quando ingere, né? E na versão em português, porque eu já li várias vezes a saga, né? A tradução é da Lia Wheeler, ou Wyler, ficou como delícia gasosa. É comum as senhas no filme para entrar em alguns lugares, né? Nas salas comunais, então essas senhas elas têm referência a coisas que pertencem ao mundo bruxo. Por isso, Fizzing Whizbee significa delícia gasosa. Outra palavra, aside. The stone gargoyle jumped aside. A Umbridge fala essa senha, Fizzing Whizbee, and the stone gargoyle jumped aside. Então a gente tem esse gargoyle, muito parecida com a palavra em português, gárgula. Palavras em inglês que parecem com português são boas para identificar mais rápido sobre o que se trata aquela passagem. And stone gargoyle é a estátua, né? Jumped é a ação do movimento, aside, pro lado, portanto. Eu tô traduzindo aqui, gente, para fazer sentido nesse primeiro momento, caso seja difícil o vocabulário, eu tô traduzindo para não deixar dúvida do significado dessa palavra. Mas vamos tentar não traduzir nas próximas palavras, tá? A ideia é não ficar traduzindo, mas perceber pelo contexto aquilo que a gente está lendo. Então vamos à segunda palavra, que é split open. 2 words actually. The stone gargoyle jumped aside, the wall behind split open. Se a gente pensar em split, a gente pode pensar naqueles sites de fofoca que fala que o casal split, né? Split open. Split open is this. Griffin knocker. They reached the polished door with the Griffin knocker. So they were walking and they reached at this polished door with the Griffin knocker. Knocker reminds us to knock. Yes, knock. It's that object that we hold when we need to knock the door. Então sempre procura fazer relações com vocabulários que você já conheça, né? Esse knock, por exemplo. Sempre procura uma música com essa palavra nova que aparece nesse texto que a gente está lendo. Por exemplo, me lembra aquela música Knock, knock, knocking on heaven's door. Não lembro de quem é, acho que é do Guns. Então, é ótimo que vocês escutem música em inglês. Knock. Griffin knocker, that object. E a outra palavra é bother. Umbridge did not bother to knock. Remember the scene? They reached the polished door with the Griffin knocker, but Umbridge did not bother to knock. This but tells us that she didn't knock the door. Ela só entrou na sala. E a outra é strode straight. She strode straight inside, holding tight to Harry. She strode straight inside. She didn't knock. Strode is walking with long, decisive steps in a specified direction. And in this case, straight, holding tight to Harry. Às vezes, se você não conseguir compreender o que está acontecendo, procura sim pelo significado da palavra no dicionário ou no tradutor. Eu considero importante entender que ela segura forte o Harry, porque nessa cena tem uma violência por parte da Umbridge em relação ao Harry. Por isso que eu procuraria assim no dicionário se eu não soubesse essa palavra. É o jeito que ela trata ele, é importante perceber o caráter dela para a história, né, do livro. A outra palavra é serene, muito parecida com o português. Você sabe qual seria, né? Dumbledore was sitting behind his desk. His expression serene. Dumbledore is in general serene. Tem algumas características muito presentes e comuns às personagens. Serene provavelmente é citado mais de uma vez quando faz referência ao Dumbledore, porque ele é um cara serene. Que o olhar, que a fala, que o jeito é serene.
Outras duas palavrinhas juntas, backward, forward. Cornelius Fudge, Minister of Magic, was rocking backward and forward on his toes beside the fire. The man, Cornelius Fudge, Minister of Magic, was backward and forward on his toes. Aí você pode lembrar da música Head, shoulders, knees and toes. Backward and forward. Aí você pode lembrar dessa música, que é infantil, porém é importante, né? Fácil de lembrar, fácil de cantar. E nós vimos essa palavra side, né? E as suas variações, já vimos aqui side, aside e agora beside. So the Minister of Magic is beside the fire. Pleased. Cornelius Fudge, Minister of Magic, was rocking backward and forward on his toes beside the fire, apparently immensely pleased with the situation. Pleased nos remete a pleasure também. Pleased is a positive state of being. We can have one more example. I'm pleased that you like the way I cook. Pleased. Like pleased. Tough looking. Kingsley Shacklebolt and a tough looking wizard Harry did not recognize. Duas pessoas são mencionadas aqui, além do Harry, na verdade. Kingsley e esse tough looking wizard. Tough é uma característica de, aqui nesse caso de looking, nesse sentido é imitar o, né, nesse sentido é tipo tough looking. Tough looking. O cara tava assim, ó. E tem essa palavra wiry, with very short, wiry hair. Ainda falando sobre o bruxo, né, tough looking. Tem a descrição dele como wiry hair. Então é uma descrição adjetivo desse bruxo. Também nos remete a uma palavra que a gente conhece bem, que é wire, né? Tipo telephone wire. Então wire hair nos lembra cabelos como fios, um aspecto do cabelo dele. E freckled and, essa palavra que não é nem um pouco simples de falar, bespectacled. And the freckled, bespectacled form of Percy Weasley. Se lembrarmos do aspecto dos Weasley, as características que mais se destacam são as sardas e a cor vermelha dos cabelos. Então, a palavra freckled, e variações dela aparecem como descrevendo também os irmãos, os pais dos Weasley, em vários momentos. Freckled, bespectacled, eu não consigo pensar bem numa relação de outra palavra que eu conheça como essa, né, como uma música. Não me remete a nada, mas o significado é de estar com os óculos. Eu não lembro de nenhuma música ou ter visto essa palavra em outro lugar, na verdade. Essa é uma palavra que poderia, por exemplo, ser procurada no dicionário. Quill and scroll of parchment. A quill and a heavy scroll of parchment in his hands, apparently poised to take notes. Então, se a gente compreende bem, o Percy, que é um dos Weasley, está lá to take notes. Para isso, ele precisa da quill e scroll of parchment. Scroll of parchment. Para quem já assistiu os filmes e leu os livros de Harry Potter, sabe que os alunos em Hogwarts, eles usam a tinta de pena, aquele tipo de caneta com pena, sabe? E pergaminho para fazer as lições, as tarefas. Isso faz parte do material dos alunos em Hogwarts. Scroll lembra roll, de rolo. Então, scroll of parchment é o rolo de pergaminho. Bom, essa aqui foi uma demonstração de como você pode reforçar mais a sua memória para lembrar de frases e vocabulários dentro de um contexto, dentro de algo que você já ouviu falar ou ainda não conhece, tá? Para recorrer menos ao tradutor e ao dicionário. Você viu que teve algumas palavras que eu até falei pra vocês, essa aqui é uma boa palavra para procurar no dicionário, ou essa não, mas a boa parte dessas que eu destaquei a gente consegue perceber pelo contexto. Mas é claro, para perceber pelo contexto você tem que ter um certo nível, por causa desse texto de Harry Potter você precisa ter um certo nível de inglês, né? Não dá para ser um iniciante, é tudo muito descritivo, realmente pode ser muito desafiador, muito difícil para quem é iniciante, mas para intermediário e avançado,
é muito mais tranquilo para fazer esse tipo de atividade com esse livro em específico, com uma saga dessas. Mas se você é iniciante, ainda é possível fazer isso, é só pegar um livro que tenha mais a ver com o seu nível, né, de inglês. Então um livro mais básico, quem sabe com frases mais curtas, com menos descrição, um livro um pouco mais objetivo, não precisa nem ser um livro, pode ser um artigo ou um texto de uma página só, mas esse tipo de estratégia dá pra usar em qualquer nível de inglês que você tenha, tá bom? E quando você não precisa ficar recorrendo muito ao tradutor e ao dicionário, você fica realmente mais independente, né? Isso sempre me ajudou pra reter o vocabulário, que era algo que eu me preocupava muito quando comecei a aprender inglês. Isso ajuda a gente a engatar mesmo, conseguir ler mais textos mais complexos, então leia mais devagar e pega uma leitura desafiadora se você for num nível mais avançado. E aplica essa estratégia que você viu aqui nesse livro mais difícil, tá? Mas quando você se acostuma a ler dessa maneira que eu demonstrei aqui, fica mais fácil manter um ritmo de leitura. Isso é questão de costume e de hábito e de prática. Eu recomendei Harry Potter, mas como eu disse, muitas pessoas podem achar muito avançado, então leia outra história. Se não gosta de ficção ou de fantasia, lê outro gênero que você goste. O negócio é ler e se sentir desafiado, tá? E que apesar desse desafio, seja uma leitura proveitosa. Que a ideia é que você tenha um bom ritmo de leitura, consiga entrar em contato com o vocabulário, consiga ser mais independente em questão de estudo. Para não ficar olhando o tradutor e o dicionário o tempo todo. Uma coisa importante que eu gostaria de destacar é que a questão disso não ser um método, pelo menos eu não conheço como método, eu considero só como uma estratégia que eu comecei a fazer e deu certo. Pode ser que não funcione, como tudo que você vai ler. Pode ser que precise sim recorrer em alguns momentos para um tradutor para conseguir entender o que de fato está acontecendo ali nessa cena desse livro que você escolheu ler, tá? E aí você recorre. E a ideia hoje é de mostrar essa estratégia de tantas que te tornem mais independente no seu processo de leitura, mais autônomo para adquirir um conhecimento mais avançado em inglês. Isso você consegue fazer sozinho em casa. E é isso, gente, essa estratégia unida com o estudo gramatical, claro. Logo, nossa, se você fizer essas duas coisas, você vai manjar muito rapidinho. Well, guys, that's it. Eu espero ter contribuído para você dar um up no seu inglês. Eu sei que é importante para muitos que estão seguindo aqui. E é isso aí, dá um like no vídeo, não esquece de compartilhar e se inscreve no canal. See you guys, bye!